Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora e eu vim aqui gravar esse vídeo como testemunho da verdade do nosso Pai, né? Para que muitas pessoas vejam, né? E aqueles que tiver de despertar, né? Que talvez vendo esse vídeo, né? Possam comparar, né, com as coisas que estão vivenciando, né, principalmente aqueles que ainda estão dentro da religião. Eu estive na religião desde pequena, né, e então até os meus 11 anos eu fui da igreja católica e depois dos meus 11, 12 anos eu comecei a frequentar a religião evangélica, né. Eu estive durante todo esse tempo no sistema religioso. Eu fazia parte e estava lá totalmente inserida, né, dentro de todas as programações e todas as coisas que aconteciam lá. Eu, né, comecei a me questionar, né, de um tempo para cá, sobre a verdade, sobre quem é o nosso Pai, né, sobre as coisas dele, né. E então, de um tempo para cá, mais ou menos ali de 2017, 2018, que eu comecei, né, a ter os meus questionamentos sobre o que era a verdade mesmo, né? E principalmente, né, sobre o amor. Porque, né, eu via na religião as pessoas falando sobre amor, porém não praticando o amor, né? E eu comecei a me questionar, né? E comecei a pedir, assim, né, ao Pai, né? Que eu não sabia naquele tempo, né? Quem era o Pai e quem era o Messias, né? Eu achava que eu estava, né, ali na verdade, né? Quando eu estava totalmente na mentira. Mas eu comecei a me questionar, principalmente, essa questão do amor ao próximo, né? E aí, nesses meus questionamentos, eu comecei a pedir, né? Que eu queria saber qual era a igreja verdadeira, né? Eu queria saber qual era a verdade, né? Porque eu não queria falsidade, né? Então, eu não achava correto as coisas que eu via, né? Então, um dos exemplos é, se você não é da minha igreja, né, eu não te cumprimento, por exemplo, né? Quando eu estava lá na religião. Então, porque as pessoas só cumprimentam quem é da determinada igreja delas mesmas, né? E, né, tem várias formas de se cumprimentar. Então, eu comecei a me questionar e a pedir, né, que eu queria saber, né, a verdade. E eu comecei a pesquisar, né, e primeiro de tudo, né, eu caí aí num grupo onde eles ensinavam, né, que Jesus Cristo não era, né, o Salvador, né, e eles falavam um pouco sobre a Igreja Católica, né, sobre a religião católica, né, romana, e onde eles desmascaravam um pouco desse sistema, até por Apocalipse mesmo, né, falando, né, que, né, o nome do Messias não era Jesus, né. E eu comecei a me questionar, isso começou a me pegar bastante, assim, e ao mesmo tempo que eu me questionava mais ainda, eu ficava triste, eu chorava porque eu não queria, né, chamar, né, o Salvador daquilo que ele não era. Eu não queria chamar o Pai de forma errada, né, eu queria saber a forma certa de chamá-los, né. E como eu estava ainda na religião evangélica, né, e eu ia para os cultos, né, ia lá para as reuniões, né, então por algumas vezes eu cheguei chorando, né, nesses cultos, nessas religiões, porém falando comigo mesmo, né, dentro de mim, né, que eu não queria chamar, né, o Salvador pelo nome que ele não era, né, porque até esse momento eu achava que o nome dele era Jesus, né, eu chamava de Jesus e chamava o Altíssimo, né, o nosso Pai de Deus. E foi justamente por isso, né, pelos nomes, né, e também porque eu já lia bastante a palavra, né, eu li a Bíblia, né, porque hoje eu sei, né, o que é a Bíblia, né. Então, e para os irmãos que ainda não estão na verdade, né, a Bíblia, ela é um conjunto de livros, né, então só para deixar claro aqui o que é a Bíblia, né.
A Bíblia, ela é um conjunto de livros, né, onde tem o Velho Testamento, né, que 90% do Velho Testamento ensina coisas que o nosso Pai não se agrada, né, por exemplo, né, tem mortes, tem, né, eu não posso falar a palavra aqui, né, mas tem muita atrocidade, né, no Velho Testamento, né, mas assim, a gente não pode falar declarado, né, porque senão, né, o vídeo não, ele fica bloqueado, né, mas tem muita coisa lá que o nosso Pai não aprova. E tá lá, né, e o nosso Pai abomina, não só não aprova, como ele abomina, ele não faz parte disso. E aí, né, então o Velho Testamento, né, 90% é só essas coisas, né, essas atrocidades e muita mentira, que leva muitas pessoas ao engano. E aí dentro da Bíblia, né, tem as Escrituras, que essas sim são verdadeiras, né, as Escrituras do nosso Pai. Um exemplo disso é os 10 Mandamentos, né, que provém do nosso Pai. E um outro exemplo, né, são alguns profetas que ainda estão lá, né, que é Isaías, Jeremias. Eu acho que os que mais tem é Isaías e Jeremias, né, que são assim o que eles deixaram assim, algumas passagens a mais lá na Bíblia, né. E aí, né, das Escrituras também, né, o que faz parte das Escrituras é o Novo Testamento, né, que é o livro do Messias e dos Apóstolos, né. Então, no Novo Testamento ali tem bastante verdade, mas também tem mentiras. Mentiras essas que foram colocadas, né, pela religião, né, e para que as pessoas não cheguem totalmente à verdade, né, para que elas fiquem mornas, né. Porque o morno, ele não agrada ao nosso Pai, né? Porque ou você está na verdade ou você está na mentira. Meio a meio não serve. 80/20 não serve, né? Então 90/10 não serve. Você tem que estar totalmente na verdade do nosso Pai. Então por isso a Bíblia é um livro morno. Por isso o Messias diz que você precisa, né, analisar, né, examinar. Mas você só consegue, né, chegar à verdade através do Espírito do nosso Pai. É Ele quem conduz a verdade. Por nós mesmos, a gente não consegue. E então eu comecei a me questionar, né, a respeito dos nomes, né? E fiquei muito triste e pedi ao Pai, né, que me mostrasse. E eu falei com o Pai, assim, que eu não sabia, né, qual era o nome dele, eu não sabia qual era o nome do Messias, né? Mas que eu sabia que ele era meu pai e que o Messias era o meu irmão, né? Eu achava que era Jesus, né? Mas que o Messias era o meu irmão e que tinha vindo aqui para me salvar, né? Então, né? Sabia que o Messias era o filho dele e tinha vindo aqui para me salvar. E que eu não queria falar, né, errado, né? Eu queria saber, porque eu não queria de maneira alguma chamar ele do que ele não é, né? E, né, aí depois disso, né, eu me deparei com um vídeo, né? Até esse vídeo me chocou, né, num primeiro momento, onde esse vídeo era de Moisés, né? Mostrava, né, quem verdadeiramente foi Moisés, né? E nesse vídeo falava, né, que, né, quem era Moisés, né, que Moisés estava indo contra o que o nosso pai falava, né, que o nosso pai falava para não matar, né, um dos mandamentos do nosso pai é não matarás, né, e Moisés mandou o povo matar, inclusive os seus irmãos, primos, né, e aí eu me questionei, né, eu falei, nossa, mas, né, tá falando isso de Moisés, né, esse vídeo, e eu passei o vídeo, né, mas aí alguma coisa ficou, né, dentro de mim. Deu não, mas eu vou ver, né, por que esse canal tá falando isso de Moisés. E eu voltei, né, porque assim, pra religião, dentro da religião, a gente aprende que Moisés foi um libertador, né. Quando, na verdade, Moisés foi um assassino e não um libertador. Ele se valeu disso, né, dessa historinha, né, que colocaram lá na Bíblia, né? Isso é verdade, ele realmente, né, tirou aquele povo lá do Egito, mas
a que preço foi isso, né? Ao preço do sangue dos irmãos, ao preço do sangue dos primos, né? De crianças inocentes, de pessoas inocentes. E mais uma coisa ainda, né? Que aí depois eu voltei para ver os vídeos e comecei a analisar e realmente eu vi que era verdade, né? Que além disso, né? Eles invadiam as terras de outras pessoas e roubavam as suas propriedades e aonde eles passavam não ficava nem planta viva, né? Quem dirá ser humano. Então, né, eu comecei a ver e comecei a me deparar com isso. E aí comecei a analisar os vídeos do canal, né? Até esse canal, né, pertence a um irmão nosso da verdade, né? Que pertence não, ele é de todos nós, né? Mas esse irmão, né, que divulga os vídeos, que, né, nos mantém lá o canal, né, com os vídeos da verdade, né? Ele criou esse canal mas é um canal para todos, né? Todos aqueles que quiserem a verdade do nosso Pai é de graça, né? Ela chega para você de graça e não te custa um centavo. Como o próprio Messias disse, né? Recebeu de graça, dê de graça, né? A verdade ela é para todos, né? E não pode custar nenhum real, ela é de graça. E, né, aí eu vi esse vídeo, né, e aí, né, a partir dos vídeos do canal do irmão, né, o canal do irmão no TikTok, né, esse canal se chama A Verdade do Pai e do Messias, né, do irmão Ramon. Então, através desse canal, eu, né, comecei a ver os outros vídeos e assim, irmãos, num primeiro momento eu me choquei, assim, porque eu estava falando de Moisés, né? Aí até aquele momento eu tinha outra visão de Moisés. Só que, irmãos, da mesma forma que num primeiro momento aquele vídeo como eu vou dizer, me chocou, né? Eu como já, né, estava no sistema religioso e também já li a Bíblia por mim mesmo, né? Da mesma forma que ele me chocou, a minha mente se abriu. Então foi assim, no mesmo dia, no segundo dia eu já estava entendendo tudo. E assim, para mim foi muito simples, a verdade. É muito bonito ao mesmo tempo, né? Porque eu pude entender tudo aquilo que acontecia lá que não provinha do nosso Pai. De forma alguma aquilo provinha do nosso Pai. E assim, para mim foi muito simples mesmo. E então ali a partir daquele momento a minha mente abriu. E aí eu fui, né, olhar os vídeos do irmão Robert Smith, né, que nos trouxe aí, né, os vídeos com a verdade, né, nos explicou, né, porque tem muita coisa que quando você está dentro do sistema, você não consegue ver, assim, claramente ali num primeiro momento, né, até porque, né, a gente começa a descobrir a verdade, ela vai aos poucos, né. E aí você vai vendo, o Pai vai mostrando, né? Através do Espírito do Pai, ele vai te guiando, vai te mostrando, né? É assim, irmãos, o Espírito do Pai, ele não fala com você, você não ouve a voz do Pai, você não vê o Pai. O Espírito do Pai, ele fala através do entendimento, é na mente que ele fala. Com todos foi assim, inclusive com os apóstolos, né? Com os profetas. Nosso Pai, ele não aparece para ninguém nessa terra. E nem fala com ninguém assim de voz audível nesta terra, não. Ele fala através da mente, direcionando mesmo você para a verdade. E aí, né, quando eu vi os vídeos do irmão Robert Smith, né, no início eu achei assim, um pouco, como que eu vou dizer, porque ele não tem papas na língua, né? Ele fala mesmo, ele fala a realidade como ela é, desmascara toda a mentira ali, né? E coloca em pratos limpos. Então, assim, para quem viveu na mentira, né, durante 30 e pouquinhos anos, né, você receber essa verdade assim, nua e crua, não é fácil, meus irmãos. Para mim, é assim, né, você não acha fofinho na hora que você ouve, né, porque, né, é a verdade ali. Então, só que hoje, comparando com a forma que os profetas falavam, a forma que o Messias falou, a forma que os apóstolos falaram, a forma que Estevão falou, ele segue a mesma linha de todos da verdade que vieram. Por quê? Porque as pessoas que falam a verdade, elas falam a verdade. Vai doer? Vai.
Mas se você for humilde, pedir ao Pai que te mostre ali no teu entendimento e quiser verdadeiramente a verdade, você vai entender. Como eu entendi. E vendo os vídeos dele, realmente, eu entendi. Por quê? Porque ele mostrou através da Bíblia. Mostrou através da Bíblia. Né? Então, várias coisas que eu achava que estava fazendo correto para o nosso pai, no final das contas, eu não estava. E a partir, né, já no segundo dia que eu vi esse vídeo, né, eu já não quis mais participar, né, de cultos, de reuniões solenes. Por quê? Porque está lá no livro de Amós, né, que o nosso pai detesta louvores, detesta reuniões solenes, que ele não recebe. Ele pede para afastar dele o intérprete dos seus cânticos. Ele não quer cânticos, ele não quer reuniões solenes dentro de templos de pedras, porque ele disse que você é o templo, eu sou o templo, que ele habita em nós. Então, depois que eu descobri a verdade, eu não participei mais. Eu me libertei totalmente do sistema religioso, não sinto culpa nenhuma por isso, porque hoje eu sei a verdade. Hoje eu sei que os templos de pedra, eles foram construídos, né? Lá na antiguidade eram chamados templos, né? Porque foi o primeiro templo construído por Salomão, né? E quem foi Salomão? Salomão foi o maior bruxo que já existiu. E Salomão construiu o templo de pedra, o primeiro templo de pedra. E em 1 Reis capítulo 8, ele fala para quem foi construído o templo. Salomão fala para os israelitas que o templo foi construído para o Deus que habita nas trevas. Irmãos, pensem comigo, quem é o Deus que habita nas trevas? Por isso, nosso Pai diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele disse que o céu é o trono dele e a terra é o estrado dos pés. Que casa vocês me edificarão? Se foram as minhas mãos que construíram tudo isso. Foi o Pai que construiu tudo isso. Construiu o céu, construiu a terra, tudo que há aqui. Ele é o Pai de tudo isso aqui. Pai da natureza, da terra. Entende? De mim, de você, dos animais. Então como que ele habitaria em um templo de pedra? Não, ele habita naquilo que ele criou. E não naquilo que o maior bruxo que existiu no mundo criou. Não. Claramente, Salomão diz: edificarei uma casa para o Deus que habita nas trevas. E aí, meus irmãos, hoje, os templos lá da antiguidade, são todos esses que estão por aí. Todos os templos de pedra que estão por aí, Desde os templos maiores até as igrejas, menores, as sinagogas, as garagens, que tem muita gente que abre, igrejas nas garagens. E o nosso Pai falou que ele não habita, que ele não está ali. O nosso Pai, ele tem filhos, ele não tem. Então, para todos que estão vendo esse vídeo, o nosso Pai não está lá. O nosso Pai habita em mim e em você, em todas as coisas que ele criou, e não em templos de pedras. E o nosso Pai nunca quis adoração, porque ele tem filhos, ele não tem escravos, ele quer amor, ele quer coisas verdadeiras, verdadeiras. Amor, justiça, mares de honestidade, rios de justiça. Isso também tá. Eu acho que tá no livro do profeta Amós também, no capítulo 5. Então, meus irmãos, é isso. Quando eu descobri a verdade, quando, através do Espírito do Pai, ele me mostrou toda a verdade, eu não quis mais participar
de um sistema de mentiras, aonde as pessoas estão sendo enganadas, né? E elas não vão, muitas não vão despertar, né? Muitas estão presas nesses apriscos religiosos e infelizmente não vão despertar. E hoje eu sou muito feliz, porque eu sei que eu tenho um pai, eu não estou órfã nessa terra, né? Eu sei que eu tenho um pai, eu sei que eu tenho um irmão e muitos outros irmãos, né? E que passaram por aqui, né? Para trazer essa verdade do pai, né? E nesse momento também tem muitos irmãos que estão aqui, né? É um pouquinho em cada canto da terra, né? Para levar o evangelho verdadeiro, né? Nesses últimos dias, né? Para levar a verdade do nosso Pai, o pão da vida para as pessoas, né? E partilhar o pão da vida, que é a verdade do Messias, né? E então hoje eu sei, eu tenho um pai, eu tenho um irmão, né? O nosso maior exemplo, né? Que veio aqui para trazer a verdade do nosso pai para nós. E naquela época em que ele esteve aqui, ele também enfrentou o sistema religioso. Ele foi expulso dos templos porque ele ia lá na frente do templo falar para as pessoas: sai dela, né? Não entre pela porta larga, né? Não entre pela porta larga. Ele ia lá e falava: ó, não entre pela porta larga, né? Porque vocês estão enganados, né? E ele falava para os fariseus da época. Quem são os fariseus da época hoje? São os líderes religiosos. Os fariseus nada mais eram que líderes religiosos daquele tempo que enganavam as pessoas, né? E ele falava para os fariseus naquela época: ó, vocês, né, andam terra e mares, né, para conseguir um convertido, e quando vocês conseguem, vocês tornam ele 2 vezes mais filho do inferno. Por quê? Porque aquela pessoa, depois do engano, né, depois das mentiras, dificilmente ela conseguiria se libertar e conhecer o verdadeiro Pai, conhecer, né, o evangelho verdadeiro, né? Por quê? Porque foi enganado, foi ensinado a acreditar, né, que Moisés, Abraão, Isaac, Jacó eram os heróis da fé, né? E como hoje ainda acontece, né? Como hoje ainda tem muito nas religiões, né? As pessoas acreditando, né? E aí eles não conseguem ver, né? Verdadeiramente quem foram esses homens, né? Que eles não seguiam o nosso Pai. Eles não obedeciam à lei do nosso Pai, que ama o Pai e ama o próximo. Os 10 mandamentos resumidos em 2. Se você peneirar, nenhum deles amou o seu próximo. Então, se não ama o próximo, que você consegue ver, que você consegue tocar, que você tem contato, como você pode dizer que você ama o Pai? Não tem como. Então é isso, meus irmãos, esse é o meu testemunho, né? Eu fico muito feliz, porque hoje também, todo dia tá chegando mais gente na família do nosso Pai, todo dia tá chegando, todo dia nós temos irmãos, né, aí com sede de aprender a verdade, e nós estamos aí, né, o tempo está se findando, né, e prova disso é que a verdade chegou, né, e temos que falar do nosso Pai, e para que o máximo de pessoas vejam e despertem enquanto ainda há tempo. É isso. Um abraço a todos e que a paz do nosso Pai e do nosso Mestre esteja com todos vocês.